Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos, sobretudo na linguagem neotestamentária, que a Bíblia ela emprega o uso de figuras para ilustrar verdades espirituais. As verdades espirituais, elas são intangíveis, elas são invisíveis ao olhar humano natural, e elas são também inosculáveis. Mas estas verdades transcendentes, essas verdades metafísicas, essas verdades impalpáveis, elas ganham na Bíblia descrições a partir de figuras, a partir de ilustrações, a partir de metonímias, a partir de usos de figuras de retórica e de linguagem. E quando nós olhamos para o cristão, o servo de Deus, a Bíblia vai empregar para esse servo de Deus muitas imagens. Por exemplo, o servo de Deus, o cristão, o salvo, o reconciliado, aquele que já aceitou Jesus, já se batizou em águas, já está inserido no rol de membresia da igreja através da ceia do Senhor. Este é ilustrado em alguma passagem da Bíblia como uma lavoura. A igreja é ilustrada como lavoura. Deus seria o agricultor e o crente é o fruto dessa lavoura. Mas também tem uma outra imagem, que é uma imagem usada por Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo 15, que ele usa o crente como fruto de uma vinha. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos que precisam dar frutos. Então, ali está falando de uma linguagem, de uma ilustração para demonstrar a nossa unidade com Cristo, a nossa união com Cristo, a nossa proximidade com Cristo e os frutos que produzimos, frutos de arrependimentos, frutos que indicam o nosso caráter em Cristo e os frutos ministeriais, almas para Jesus e para o reino. De modo que ali está uma figura de linguagem quando o crente é retratado como sendo um ramo de uma videira. Agora, a Bíblia também vai utilizar uma outra figura para o crente. É que o crente, ele é um soldado. O apóstolo São Paulo vai usar muito essa imagem. Talvez Paulo use essa imagem por conta da sua experiência com o Império Romano, por conta das suas observações a toda a sistemática das forças armadas romanas, e também porque Paulo esteve preso. Então Paulo ele conheceu todo o militarismo e toda a militarização romana a partir da sua própria experiência terrena como um prisioneiro. Paulo também era um catedrático que podia muito bem dominar vários assuntos ao mesmo tempo, de modo que Paulo ele vai tomar uma figura, que é a figura do soldado. Por exemplo, ele vai falar para Timóteo que quem milita não se embaraça com coisas desta vida. Ele vai falar para os próprios irmãos de Corinto que quando nós aceitamos Jesus, nós nos alistamos no exército de Deus, e quem está alistado no exército de Deus procura agradar aquele
para quem se alistou. Então Paulo está usando essa figura. O crente é um soldado, o crente milita, o crente é um soldado, o crente procura agradar a Deus. E quando Paulo vai usar essa imagem de que o crente é um soldado, ele vai parar para falar sobre as armas desse soldado, as armas do soldado. Por exemplo, eu não entendo muito do mundo militar, mas a partir do ponto de vista do observador, o militar, ele tem uma indumentária, ou seja, uma roupa. Agora, além daquela roupa, da farda, do uniforme, ele tem também armas. Eu poderia descrever aqui armas menores de empunhar com a mão. Eu poderia descrever aqui armas maiores, como metralhadoras e assim sucessivamente. E poderia aqui até descrever a arma do soldado que eu vejo hoje, que são essas armas, por exemplo, que dizem respeito a pérfuro cortante, tipo espada, baioneta, facas. Agora, é claro, o soldado também tem armas de longo alcance, como uma granada, como, por exemplo, um míssil, e ele tem, às vezes, a utilização de estruturas maiores, como o soldado que ocupa um tanque, um navio de guerra, um helicóptero de guerra, um jato, seja como for. Nós temos aqui uma imagem, e a imagem é de um soldado que tem uma indumentária e ele tem ferramentas e ele tem armas. Paulo também, observando o exército romano e observando também o cristão como um soldado, ele diz que nós temos armas. E eu acho muito bonito, irmã Miriam, que quando Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, ele escreve lá e ele dedica um capítulo inteiro da carta aos Efésios, que é o capítulo 6, só para descrever as armas e descrever também as utilidades, desculpem, e a serventia dessas armas. Então Paulo, ele era muito criterioso, ele era muito cuidadoso. Ele em Efésios 6, ele descreve o soldado, ele descreve as armas e ele descreve a utilidade e a serventia de cada arma. E agora, quando ele está falando em 2 Coríntios, ele vai novamente suscitar esse assunto do soldado, esse assunto do crente como um militante, do crente como um guerreiro, do crente como um brigador, de um crente como aquele que está numa guerra. E é interessante que a Bíblia, ela é um livro de guerras. A Sociedade Bíblica do Brasil, há alguns anos, soltou alguns livrinhos, né? E o livro dizia: a Bíblia é um livro de amores, a Bíblia é um livro de perdão. E soltou também um livro chamado A Bíblia, um livro de guerras. E de fato, a Bíblia é um livro de guerras. E nós temos na Bíblia guerras por regiões territoriais, terrenas. Nós temos na Bíblia guerras por causa de conflitos ideológicos, até por religião. Nós temos tudo isso descrito na Bíblia. Mas nós temos também na Bíblia essa guerra, que é a maior de todas as batalhas. Essa guerra, que não é uma guerra por território, não é uma guerra por escravos, não é uma guerra por propriedades, não é uma guerra por nome, por fama. É uma guerra que é uma guerra sui generis. É uma guerra que ela mostra-se singular. É uma guerra especial, peculiar, é a guerra espiritual, porque não adianta nós vencermos as guerras horizontais, não adianta a gente vencer as guerras na nossa família, não adianta a gente vencer as guerras contra vizinhos, não adianta a gente vencer a guerra contra o Estado, contra as pessoas, não adianta a gente vencer a guerra da economia, não adianta a gente vencer a guerra contra os males que dizem respeito apenas a essa existência e não vencermos a principal das guerras, a principal das batalhas,
que é a guerra espiritual, a batalha espiritual. O apóstolo São Paulo, dentro disso, ele até fala, né? Ele diz, nós não temos que ficar lutando contra a carne e nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores. Nós temos que sair desse ambiente raso, de planície, e a gente precisa subir na montanha e lutar pelos grandes temas, lutar nos grandes palcos, estar na onde de fato e de verdade a guerra é mais reinda, como cantou o autor de um dos hinos da harpa, quando ele diz que a batalha é reinda. Essa batalha reinda quer dizer uma batalha muito difícil, uma batalha exigente, uma batalha intensa, uma batalha, para usar uma expressão assim, comum, uma batalha sangrenta, uma batalha de fato e de verdade desafiadora. Eu gosto muito quando o John Bunyan, naquele livro O Peregrino, ele vai falar um pouco sobre a caminhada do cristão, e ele diz que o cristão, ele é como um soldado que está numa guerra. O Senhor Jesus usou a expressão porfiai, por entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. E a palavra porfiar quer dizer guerra, quer dizer luta. O Senhor Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Que espada que ele veio trazer? Ele veio trazer a guerra. Que guerra ele veio trazer? Ele veio trazer a luta. Que luta ele veio trazer? Ele veio trazer a luta espiritual, a guerra espiritual. É isso que Jesus veio trazer. E aí então nós estamos nessa batalha. Cada um de nós aqui sabe que está participando desta live, sabe que nós estamos numa guerra. Nós não estamos em paz. Pode ser que a gente esteja em paz quanto a uma área da vida, mas outra área está aflitiva, angustiante, causando inquietação. Na semana passada nós estávamos programados para estar aqui com a irmã Miriam, mas nós não pudemos estar. Por quê que nós não podemos estar? Porque a irmã Miriam estava na batalha com a própria filha, lá internada, porque nós estamos orando, né? É alguém que está enfrentando uma enfermidade, outro que está enfrentando desemprego, outro que está enfrentando uma incompreensão, outro que está enfrentando uma luta de rejeição. Eu não sei, mas nós estamos em guerra. Esse mundo aqui é um mundo de guerra, é um mundo de batalhas, é um mundo de dificuldades. Mas o apóstolo São Paulo, iluminado como ele é, ele diz a todos nós, olha, nós não estamos entregues à própria sorte. Nós temos armas na nossa milícia. Nós não somos um exército desarmado. Nós não fazemos parte de um exército desinstrumentalizado. Nós não fazemos parte de um exército incapaz. Não! Nós fazemos parte de uma milícia, de um exército. Nós somos soldados muito bem equipados, muito bem aparelhados, muito bem revestidos, muito bem capacitados. Nós temos instrumentos. Aqui Paulo vai usar a expressão armas. Nós temos armas. Então, quais são as armas que nós temos nas nossas guerras, nas nossas batalhas e nas nossas lutas? São muitas as armas, mas eu queria falar aqui basicamente de 3. A primeira delas é a palavra. A Bíblia é uma arma. O Senhor Jesus, quando ele enfrentou em Mateus capítulo 4, Satanás, lá no monte ou na região desértica da tentação, lá no sul de Israel, Jesus, ele enfrentou Satanás exatamente com a palavra, a arma da palavra. Satanás queria se aproveitar de Jesus humano. Satanás queria se aproveitar de Jesus no deserto. Satanás queria se aproveitar de Jesus na vulnerabilidade de Jesus. Mas Jesus se levantou contra Satanás com a palavra. Foi pela palavra que ele afugentou Satanás. Ele dizia ao diabo, está escrito.
alto, e ele então invocava a palavra, e a palavra no coração, a palavra na mente, a palavra na boca de Jesus derrotou Satanás. Por quê? Porque a palavra, ela é uma arma da nossa milícia, uma arma não carnal e uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Nós precisamos estar próximos da palavra, porque a palavra é uma arma eficaz. É muito interessante que o apóstolo São João, em 1 de João, capítulo 2, versículo 14, João vai falar sobre os jovens, e ele vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e vocês são fortes, e tão fortes que vocês venceram o maligno, e vocês só são fortes e só venceram o maligno porque a palavra de Deus está em vós. Quer dizer, os jovens só são fortes quando eles são munidos, quando eles são aparelhados, quando eles são equipados, quando eles são revestidos pela palavra, palavra na mente, palavra no coração, palavra na boca, palavra no dia a dia. É a palavra de Deus que vai dando estrutura para os jovens. O apóstolo São Paulo, quando ele vai falar sobre a armadura do cristão em Efésios 6, ele fala desta arma, a palavra de Deus, como uma arma, e ele vai falar, o apóstolo São Paulo vai falar, a espada, aliás, a palavra de Deus é como uma espada. Ele vai dizer que a palavra de Deus é uma arma como a espada. É muito interessante que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 12, ele diz: a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é uma arma poderosa, uma arma que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa alma, que guarda a nossa família, que guarda a nossa casa, que guarda o nosso ministério, que guarda a nossa vida profissional, que guarda-nos nesse mundo. É a palavra, que nós, aleluias, nos revistamos da palavra. E aí você me pergunta: como eu faço isso? Como é que eu empunho? Como é que eu uso? Como é que eu domino essa arma da palavra? É muito importante você dominar a arma da palavra fazendo leituras da palavra. É quando você lê a palavra que você consegue revestir-se desta arma. É quando você medita na palavra que você deve meditar na palavra para revestir-se desta arma. E é quando você estuda esta palavra que você vai se revestindo dessa arma, e aí você vai vencendo as suas guerras. Deus quer te dar vitória, e Deus vai te dar vitória, e essa vitória advirá da palavra. A palavra de Deus vai te tomar, a palavra de Deus vai te dominar, e a palavra de Deus estará à tua frente. A Bíblia diz lá no Salmo 119, como, aleluias, purificará o jovem o seu caminho. O jovem só pode se purificar e purificar o seu caminho e vencer o pecado se esse jovem for, aleluias, tomado pela palavra. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É bom que você esteja revestido da palavra. Pela manhã a palavra, na hora de se alimentar, alimente-se também da palavra. Na hora de falar, fale o que diz a palavra. Vai no poder da palavra, na força da palavra, na força da mensagem do evangelho. Vai na consciência do evangelho, vai na orientação do evangelho, que você vai ver que você vai triunfar em todas as suas guerras e em todos os seus conflitos. Nós devemos tomar essa arma gloriosa, que é a arma da palavra. Eu louvo a Deus pela arma da palavra, porque a arma da palavra tem me dado vitória. Vitória no meu casamento, vitória na criação dos meus filhos, vitória na minha vida profissional. Tem hora que o diabo quer me fazer desviar, mas a palavra me resgata. Tem hora que eu quero desanimar, mas a palavra me levanta. Tem hora que eu quero desistir, mas a palavra me introjeta a fé, porque a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra. Se nós mantivermos firmes a nossa confissão na palavra, aleluias, nós tomaremos os céus pelas portas. Nós temos confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos garante vitória. Mas o crente não tem só a vitória por causa da palavra, que é uma arma poderosa. O crente tem, em segundo lugar, uma outra arma, é a arma da oração. O crente tem que usar esta arma da oração. Um soldado, quando ele está na guerra, ele utiliza de todas as ferramentas e ele vai eliminando as ferramentas até cessar a injusta agressão. Ele vai usando todas as ferramentas até passar a ameaça. Ele vai utilizando-se de todas as ferramentas até que ele esteja em paz. E o crente também. O crente deve usar a arma da palavra, mas ele deve usar também a arma da oração. E lá no Salmo 55, 17, fala para nós que oração, o que é oração? Oração é falar com Deus, oração é abrir o coração, oração é abrir a mente, oração é se colocar diante de Deus com as suas angústias, com os seus temores, com os seus pesares. Oração é falar para Deus, falar a Deus e falar com Deus e falar de Deus. Isso é oração. Então o salmista no Salmo 55, 17, ele vai falar uma coisa que deve ser uma métrica para nós. Ele vai dizer: de tarde e de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei a ti e o Senhor me ouvirá. Então é muito interessante que o salmista ele fala de tarde, ao meio-dia e também de manhã eu vou orar e o Senhor me ouvirá. Eu acho muito interessante porque esse Salmo 55, 17, ele fala de 3 orações ao dia. Agora, é interessante que o Daniel, ele fazia 3 orações ao dia. De manhã, ele colocava-se na janela, virado para Jerusalém, e ele então orava. Depois, no meio-dia, ele orava. E quando dava de tarde para o comecinho da noite, ele orava, indicando para nós um modelo. Nós temos que orar. Orar. Esse é o modelo, essa é a orientação, esta é a direção. Orar, orar e orar. Orar até que os demônios batam em retirada. Orar até que a cura venha. Orar até que o mal seja dissipado e o bem se instale. Orar até que o desespero vá embora e a esperança se consolide. Orar até que a incredulidade volte e a fé se estabeleça. Orar, orar a Deus de manhã, de tarde, à noite, abrir o coração e orar a Deus. Quando nós estamos passando por momentos muito difíceis, a gente ora mais, mas quando a gente está passando por períodos bons, por períodos tranquilos, a gente ora menos. Quer dizer que nós oramos, parece que apenas por causa do medo, a gente ora apenas por causa das ameaças. Não, o salmista ele diz: eu orarei a ti de manhã, eu orarei a ti ao meio-dia e eu orarei a ti à noite. Eu vou viver uma vida de oração. O Senhor Jesus é o nosso herói nesse sentido. É muito interessante que o Senhor Jesus, ele vai orar, e a oração de Jesus, ela vai ser primeiro uma oração intensa. Jesus orou intensamente. Em Mateus 26, 39 diz que indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou dizendo: meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia eu não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Então Jesus orou intensamente. Lá no Getsemane, a Bíblia diz que a oração de Jesus foi tão intensa que ele colocou ali pelos poros do corpo dele o sangue numa coisa chamada, que a medicina chama de hematidrose, onde os poros se abrem, os vasos se rompem e então a pele fica cheia não de suor, mas de sangue, ou sangue misturado com suor. O Senhor Jesus,
Ele teve essa terrível experiência, uma oração intensa. A oração intensa é aquela oração que nos espreme. A oração intensa é aquela oração que nós nos derramamos. A oração intensa é aquela que nos prensa. Do mesmo jeito que você prensa a azeitona para sair azeite, do mesmo jeito que você prensa a uva para sair ali o suco de uva e o vinho, você também às vezes deve ser prensado na oração. Para quê? Para que a sua oração seja uma oração intensa, sem orações líquidas, sem orações frágeis, sem orações rasas. O Senhor deseja que oremos intensamente. Orar intensamente é falar o que vem na mente, no coração, na alma, é se derramar diante de Deus, como a oração de Jesus, que orou até o ponto de dizer o que tinha dentro dele. Eu acho interessante isso aqui, irmã Miriam. Jesus, ele orou e ele não maquiou o que tinha dentro dele. Ele queria que aquele cálice passasse dele, e ele então disse: Pai, passa de mim esse cálice. Quer dizer, ele orou até falar tudo o que tinha dentro de si. Nós não podemos poupar as nossas orações, nós devemos jogar diante de Deus tudo com intensidade, e Deus nos ouve, e Deus nos enche do seu Espírito, e Deus nos fortalece, e Deus responde a nossa oração a ponto de mudarmos a nossa oração. Se você não orou a ponto de trocar a sua oração, é porque você ainda não orou intensamente. Jesus, ele orava: passa de mim esse cálice, mas Deus agiu nele e ele passou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade. Deus quer que oremos a ponto de mudar a nossa natureza, de mudar o nosso pensamento, de mudar as nossas intenções, de mudar os nossos sentimentos e de mudar a nossa oração. A nossa oração deve ser uma oração intensa. A Ana orou intensamente, mas depois Deus mudou a oração dela e ela orou agradecida. Então nós devemos também orar com intensidade até que a nossa oração seja mudada, até que aquele sentido da nossa oração seja transformado e nós oremos a Deus dizendo: seja feita a tua vontade, glória ao teu nome, bendito é o teu nome. Isso que é oração com ações de graças, é quando eu peço tão intensamente, crendo que vou receber, que aí eu transformo o pedido em gratidão, o pedido em agradecimento, o pedido em louvor, o pedido em glorificação, o pedido em adoração. Jesus orou intensamente, mas Jesus não só orou intensamente, ele orou também extensamente. Ele orou de forma extensiva, de forma larga. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, está escrito: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, ele é interessante que ele vai ali com 12 anos estar no templo, lendo a palavra e provavelmente orando. Depois ele vai aparecer com 30 anos, indo ao Jordão, e lá ele vai participar do batismo, mas vai viver orando. Depois Jesus vai para o deserto, e lá no deserto ele é tentado, mas o texto diz que ele foi para lá para se consagrar e para orar. Depois o Senhor Jesus orou. Ele ora antes de escolher os 12. E depois Jesus vai a cada situação orar. Ele ora no café da manhã, ele ora no almoço, ele ora à tarde, ele ora na ceia da noite, ele ora nos montes, ele ora no barco, ele ora no templo, ele ora nas casas, ele ora na rua. Jesus é um exemplo de que nós precisamos orar. Orar. Quer vitória, ora. Quando a gente ora, Deus move os céus. Quando a gente ora, Deus coloca os seus anjos a nosso favor para trabalhar por nós. Quando a gente ora, Deus cura doenças, Deus ressuscita mortos. Quando a gente ora, Deus abre portas fechadas. Quando a gente ora, Deus usa profetas. Quando a gente ora, Deus move montanhas. Quando a gente ora, Deus abre mar. Quando a gente ora, Deus manda provisão. Quando a gente ora, Deus trabalha no improvável, no impossível, no inimaginável. Quando a gente ora, Deus
ajuda-nos e nos socorre. Por isso que Jesus orou extensamente, não apenas intensamente, mas também extensamente. E por fim, Jesus orou ao Pai, sempre dando proeminência e glórias e louvores ao Pai. É muito interessante que nas orações de Jesus a gente lê uma expressão, e a expressão é dou graças. Dou graças. Essa expressão é uma expressão que aparece por algumas vezes em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, no ministério de Jesus, na caminhada de Jesus. Por várias vezes ele disse: Pai, eu te dou graças. Essa expressão te dou graças é uma expressão que vem do latim, e o latim vem do grego, perdão, e o grego é a expressão Eucaristia. Eucaristia, a expressão Eucaristia. Essa expressão Eucaristia é uma expressão que quer dizer eu te dou graças, Eucaristia, eu te dou graças. Ou seja, Jesus, ele faz uma oração intensa, extensa, mas que dá glória para Deus. Para quem é a glória? Da resposta das nossas orações. Tem oração que fazemos que a glória vai ser para nós mesmos. Tem oração que fazemos que a glória vai ser para a nossa fama, a glória vai ser para o nosso bolso, a glória vai ser para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tem oração que quando nós a fazemos, o resultado desta oração é o louvor a Deus, é a adoração a Deus e a celebração a Deus. Então, que nós oremos como Jesus orou, que nós, aleluia, envolvamos a nossa vida em oração. Eu gosto muito quando a história, né, conta que um grupo de alunos foi visitar lá o museu de John Wesley, e quando eles visitaram o museu de John Wesley, no final da excursão, eles estavam indo embora e eles descobriram que estava faltando um garoto de 12 anos. E aí esse garoto, o líder da excursão foi lá e encontrou esse garoto do lado da cama do John Wesley, num lugar onde tinha uma marca no chão dos 2 joelhos do John Wesley. Os 2 joelhos do John Wesley tinham ficado marcados ali de oração. E aí então esse garoto estava com os 2 joelhinhos dele colocados no lugar da marca do joelho do John Wesley. E esse garoto, ele disse assim: eu quero orar como esse homem orou. E sabe quem era esse garoto? Era o Billy Graham. Olha que interessante, se transformou no maior pregador do século 21, né? Um homem que ganhou muitas almas para Jesus, o maior dos evangelistas do final do século 20 para o século 21. Um homem extraordinário, o Billy Graham. E o Billy Graham, ele começou o ministério dele como? Na oração. Nós não temos vitória se não for na oração. Nós não temos vitória se não for através do clamor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa arma, a arma da oração. Eu gosto muito daquela ideia que a rainha da Escócia foi perguntada se ela tinha medo do exército da realeza inglesa. E ela disse: eu não tenho medo de nenhuma das embarcações da esquadra inglesa, mas eu tenho medo quando o pregador John Knox, ele dobra o seu joelho para orar. Aquele homem, ele tem um lugar diante de Deus, e quando ele ora, eu creio que Deus o ouve. É muito interessante que o John Knox passou o tempo inteiro dizendo: Senhor, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia. E quando, aleluia, ele teve a oportunidade de viver para ver a Escócia declarando-se cristã, evangélica, protestante, reformada, para a glória do Senhor. Deus deu naquele dia a um homem uma nação. Deus pode dar a um homem que ora uma nação. Deus pode dar a uma mulher que ora uma nação. Então, nós temos que orar. É a oração, uma arma poderosa. Você está passando por alguma aflição? Ore, porque haverá refrigério de Deus, haverá bálsamo de Deus, haverá alívio de Deus, haverá
haverá socorro de Deus, haverá graça de Deus, se nós orarmos. E a última das armas que eu quero trazer aqui para os irmãos é o jejum. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus, ele disse desta arma. Essa arma é muito importante, mas ela não nasce no Novo Testamento. Quando a gente olha para essa arma, o jejum, e o que é o jejum? Jejum é você ficar restrito de um alimento e da água, ou apenas parcialmente de algum alimento, ou parcialmente de água, mas você restringir o seu corpo para dedicar-se por um tempo, para santificar-se, para consagrar a Deus, para colocar a sua vida alinhada com Deus. Esse é um meio de graça. Isso é uma forma que Deus usa para abençoar pessoas. No Antigo Testamento nós temos alguns jejuns extraordinários. Por exemplo, eu gosto daquele jejum proclamado pelo rei da Assíria, o rei ninivita, que colocou 120 mil pessoas de jejum. E ele colocou as pessoas de jejum e colocou a nação de jejum. Até as crianças e até os animais jejuaram. Esse jejum salvou o país da Assíria e a cidade de Nínive de uma grande destruição. Eu gosto daquele jejum do Antigo Testamento de Esther, que ela vai ter um encontro com o rei, mas antes dela ter o encontro, ela fala para as moças dela, e ela fala para os servos dela, ela fala para o Mardoqueu, e ela fala para os judeus que estavam ameaçados, que tinha um decreto de morte contra eles. Ela diz: coloca o povo em jejum, porque Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai mudar o coração do rei, Deus vai mobilizar as situações. E aí então todo mundo entra em jejum. E quando eles estão ali em jejum, Deus ouve a oração e o clamor do povo e o jejum do povo. E aí Deus muda o coração do rei. E o rei diz assim: eu não posso mudar o meu decreto, mas eu posso dar para vocês armas, para que vocês lutem e vocês vão vencer. E aí então eles lutam e eles têm vitória. Eu gosto muito do jejum de Daniel. O jejum de Daniel é emblemático no Antigo Testamento, que é o jejum em que o profeta Daniel fica 21 dias de consagração, 21 dias orando e jejuando. E depois o texto fala que quando o Daniel jejua, Deus o ouve. E Deus faz o quê? Deus manda anjos para responder Daniel. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós jejuamos, Deus pode mobilizar anjos, arcanjos, querubins, serafins, as milícias angélicas, as miríades angelicais são mobilizadas quando um crente está jejuando. E o jejum pode ser total, o jejum pode ser parcial, o jejum pode ser por um dia, o jejum pode ser por algumas horas, o jejum pode ser por algum tempo maior. Você tem que fazer o jejum de acordo com a sua condição física, de acordo com a sua saúde, sem se colocar em risco, mas dentro da sua possibilidade. Se é que é possível, dedique tempos de jejum a Deus. E aí nós vemos para o Novo Testamento e nós percebemos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele jejua, ele faz um jejum de 40 dias jejuando. Satanás vem enfrentá-lo, mas Satanás é derrotado em todas as suas investidas. Não houve nenhum momento de fraqueza, não houve nenhum momento de titubeio, não houve nenhum momento de vulnerabilidade de Jesus, no sentido de estar ameaçado pelo diabo. Ele estava fortalecido, a carne estava, aleluias, estava reduzida à servidão, para usar um termo de Paulo, e Jesus estava com o seu espírito exaltado, o espírito renovado, o espírito avivado, o espírito estava pronto, o espírito de Jesus estava pronto. Quando Satanás veio, Satanás foi derrotado. Se você tem uma causa muito difícil, copie, aleluias, e glória a Deus, o exemplo de Jesus, e jejue,
faça jejuns. Agora é interessante que depois nós vemos Jesus falando dos discípulos, e ele diz que os discípulos jejuaram. Nós temos uma situação aqui muito interessante, que é quando Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 10, ele vai ser buscado pelos servos de Cornélio. O texto diz que ele estava jejuando, ali havia jejuns. Aliás, o próprio Cornélio, em Atos 10, jejuava. E é muito interessante, irmã Miriam, que quando a Dorcas foi colocada diante de Pedro, quando ela tinha morrido, né, e o corpo foi colocado diante de Pedro, Pedro orou. Ele clamou por ela, ele suplicou, e Deus ressuscitou a Dorcas. Quando a gente jejua, Deus pode fazer obras inigualáveis, extraordinárias, impactantes. Nós nem sabemos direito qual o alcance dessa obra, mas Deus pode fazer obras extraordinárias. O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos de Corinto, ele vai dizer: meus irmãos, eu jejuei por várias vezes. Ele não usa a expressão jejum com M, ele usa a expressão jejuns com N e S. O que quer dizer jejuns? Jejuns é o plural de jejum. Quer dizer que Paulo fez jejum por muitas vezes. Ele jejuou, ele privou-se de alimento, ele dedicou-se em consagração. Por diversas vezes, aleluia, ele tinha isso como uma prática de jejuar diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus ensinou-nos em Mateus 17, 21, mas existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. O Senhor Jesus venceu as suas guerras com jejum. Você está passando por uma aflição? Faça um jejum, Deus vai te ouvir. Você está passando por alguma luta? Faça um jejum, é bom, é salutar. Além de te emagrecer um pouquinho, vai também deixar você mais bonito, vai deixar você vestindo as roupas de forma mais tranquila, vai deixar você mais bem apresentado, mas também vai fortalecer o teu espírito, vai fortalecer a tua alma. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que Deus nos revista da sua palavra, que Deus nos dê a oportunidade de orarmos como Jesus orou, e que Deus nos dê a prática constante do jejum. Eu sou de um tempo e de uma família que, quando as coisas apertam, marca-se campanhas de jejum. 3 dias de jejum, 7 dias de jejum, né? A minha irmã Madalena um dia fez um jejum por nós. Eu tinha saído do ministério, eu estava muito mal espiritualmente, estava meio desanimado espiritualmente, e estava assim, muito angustiado, aflito. A apatia tomou conta da minha casa. E eu então estava lá, nem querendo muito vir para a igreja, tal. De repente, a minha irmã apareceu lá e falou assim: Deus falou comigo para eu fazer aqui na sua casa uma campanha de 7 dias de jejuns. E eu falei: poxa vida, então vamos lá. Aí fomos lá no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, né? Era um jejum parcial, não foi de 7 dias direto, mas todo dia a gente fazia jejum até um certo horário. E foi uma bênção. Depois daquele tempo, ela falou assim para mim: Deus vai direcionar a tua vida. E foi muito bom. Por quê? Porque dias depois, um amigo meu me convidou, o meu querido amigo Paulo Pereira, ele me convidou para que eu fosse com ele no Belenzinho. E eu fui no Belenzinho. Cheguei lá no Belenzinho, eu chorei muito aquele dia. E eu fui renovado. E Deus falou comigo: pode tomar a ceia e ter paz no seu coração. Eu tinha saído do ministério, eu não estava no Belém ainda. Eu estava no período de transição. E eu então fiquei assim, né, aquecido pelo poder de Deus depois daquele momento. E aí esse meu amigo falou: vamos lá no Belém, em Barueri, que é perto da sua casa.
e você vai gostar daquela igreja. E eu vim para Barueri, isso há 17 anos atrás. E aí eu vim para Barueri, cheguei em Barueri, eu vim exatamente num culto de escola dominical, no momento de escola dominical, aprender a palavra de Deus, e foi uma bênção de Deus. E eu cheguei em Barueri, trouxe a minha família. Aqui em Barueri, no Belém, eu fui renovado espiritualmente. Deus me abriu portas inigualáveis. Hoje eu sou um pastor aqui do ministério, atuando aqui no ministério. Tudo isso começou como? Começou através do jejum. Nunca despreze essa arma, nunca despreze essa ferramenta. Deus pode destruir fortalezas e promover mudanças extraordinárias através do jejum. Marca um jejum essa semana, hoje é segunda-feira, marca um jejum e diz: Senhor, eu vou dedicar esse tempo ao Senhor. E o Senhor, eu quero que o Senhor me renove, eu quero que o Senhor promova avivamento na minha vida, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Você não está desarmado, você não está desinstrumentalizado, você não está abandonado e entregue à própria sorte. Não, você está municiado, você está preparado, você está uniformizado. O Senhor nos deu armas gloriosas, e estas armas destruirão fortalezas, não essas fortalezas terrenas, mas as fortalezas espirituais, as fortalezas transcendentais, as fortalezas que a arma humana não é capaz de destruir, as armas espirituais são capazes.